Jornal TVI News. Oferecimento. Concreto Usinada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfa Cred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira, 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202. Está em análise na Câmara um projeto de lei que acaba com o chamado saidão de presos que cumprem pena em regime semiaberto. É o direito de sair da prisão para passar datas especiais com a família, como o Natal. O 8º Batalhão de Polícia Militar em Campos dos Goytacazes tem um novo comandante. Substituindo o Tenente-Coronel PM Ramiro Campos, que ficou à frente do órgão por cerca de 4 meses, o Tenente-Coronel PM Marcelo Freiman assumiu interinamente o comando na terça-feira, dia 2, durante uma solenidade realizada a portas fechadas na sede do Batalhão de Campos. Os municípios de São Fidélis, Miracema, na região norte e noroeste fluminense, foram selecionados para o projeto Cinema da Cidade, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura em parceria com a Agência Nacional de Cinema, Ancine. O projeto Cinema na Cidade é um dos eixos do programa Cinema Perto de Você, que fornece apoio financeiro para a implantação de cinemas em municípios de pequenos e médios portes. ONU estima que quase 21 milhões de pessoas são mantidas como escravos modernos. Proibido fumar em locais fechados, públicos e privados de todo o país. A lei federal, mais conhecida como a Lei Antifumo, que proíbe, entre outras coisas, fumar em locais fechados, públicos e privados de todo o país, entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 3. Como acontece toda quarta-feira, a coluna de saúde e bem-estar. Desta vez, a Comissão de Direitos Humanos, CDH, debate a doença falciforme. O Ministério da Saúde vai incluir a doença falciforme no rol das enfermidades que podem ser tratadas com transplantes de medula óssea. A notícia representa a esperança para cerca de 30 mil brasileiros, na maioria negros. Em acariação na CPI da Petrobras, o delator Paulo Roberto Costa disse a deputados e senadores que entregou algumas dezenas de políticos nos depoimentos sigilosos da Operação Lava Jato que investiga a Petrobras. Câmara aprova uma mudança de regra para o início do tratamento contra o câncer. O prazo deve constar a partir do laudo da doença, que evita atrasos burocráticos e reforça a ideia de que o tratamento do câncer comece rapidamente. Confira a previsão do tempo no interior e na capital do Rio. Fique comigo, eu sou Lili Bustilho e o Jornal TVI News começa agora. Olá para você que está nos assistindo pela TV a cabo, canal 21 RCA, ou online pelo site www.tvi21.com. Este é o TV News com as principais notícias da região para você. O destaque nacional do jornal Folha de São Paulo ressalta que no Congresso, ex-diretor da Petrobras diz que corrupção ocorre no país inteiro. Em acariação na CPI da Petrobras, o delator Paulo Roberto Costa disse a deputados e senadores que entregou algumas dezenas de políticos nos depoimentos sigilosos da Operação Lava Jato que investiga a Petrobras. Ele foi solto após acordo de delação com a Justiça. Segundo o ex-diretor da estatal, a corrupção se espalha pelo país. O que ocorre na Petrobras acontece no país inteiro. É só pesquisar. Costa afirmou que chegou a ficar enojado com o que ocorria na empresa. Todos os diretores da Petrobras e de outras estatais, sem apoio político, não chegavam a diretor. Infelizmente, aceitei. Se pudesse, não faria isso. Esse cargo me deixou onde estou hoje. O delator afirmou que não falaria mais devido ao acordo com a Justiça. Na acariação, o ex-diretor de Assuntos Internacionais
Nestor Cerveró voltou a declarar que nada sabia sobre cartel, existência de superfaturamento ou pagamento de propinas. O jornal Folha da Manhã ressalta: ONU estima que quase 21 milhões de pessoas são mantidas como escravos modernos. Pelo menos cerca de 20 milhões de pessoas, principalmente mulheres e meninas, no mundo são afetadas pelas diversas formas contemporâneas de escravidão, segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. A pobreza, os conflitos, a violência e a falta de acesso à educação, ao trabalho decente e de oportunidade para o empoderamento socioeconômico são considerados os principais fatores subjacentes à escravidão, segundo a organização. A ONU celebrou nesta terça-feira, dia 2, o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. Em nota, o secretário-geral Ban Ki-moon declarou que a cada dia mulheres são traficadas e meninas forçadas a casar, abusadas sexualmente e exploradas para trabalhos domésticos. Ele lembrou que homens separados de suas famílias são mantidos presos em fábrica clandestina. O secretário-geral disse que governos, a sociedade civil e o setor privado devem se unir para erradicar todas as formas contemporâneas de escravidão, incluindo o trabalho forçado. Ele apelou para que os Estados-membros ratifiquem e implementem os instrumentos relevantes de direito internacional, em particular o novo protocolo elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, que foi concebido para fortalecer os esforços globais para eliminar o trabalho forçado. O 8º Batalhão de Polícia Militar em Campos dos Goytacazes tem um novo comandante, substituindo o Tenente-Coronel PM Ramiro Campos, que ficou à frente do órgão por 4 meses. O Tenente-Coronel PM Marcelo Freiman assumiu interinamente o comando na manhã de terça-feira, durante uma solenidade realizada a portas fechadas na sede do 8º Batalhão. No início de 2014, o órgão tinha um comando do Tenente-Coronel Antônio Carlos Sabino, que esteve 7 meses no batalhão e assumindo no final do 2º semestre de 2013. Já o Tenente-Coronel Ramiro Campos tomou posse no 8º Batalhão em Campos no dia 31 de julho. Ainda nas primeiras horas da nova função, Freiman determinou que fosse implementada na cidade a Operação Papai Noel, onde para cada área de alto índice de criminalidade, sendo de homicídio ou assalto, 23 policiais militares estarão realizando patrulhamento para oferecer segurança à população desses locais críticos. O comandante destacou ainda que tem como principal objetivo diminuir os índices de criminalidade em Campos, o que, segundo ele, já havia sendo realizado na cidade pelos antecessores, Sabino e Ramiro Campos. Ramiro Campos foi exonerado de seu cargo no último sábado, dia 29, através de uma decisão do comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira. Câmara aprova a mudança de regra para início de tratamento contra o câncer. O prazo deve contar a partir do laudo da doença, o que evita atrasos burocráticos e reforça a ideia de que o tratamento comece rapidamente. Desde 2012, uma lei aprovada pelo Congresso garante ao paciente diagnosticado com câncer o direito de começar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde em, no máximo, 60 dias. Uma regulamentação do Ministério da Saúde, editada no ano passado, no entanto, definia que esse prazo deveria contar a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente. Em pleno Outubro Rosa, mês da campanha de sensibilização e alerta para o câncer de mama, o plenário da Câmara aprovou um projeto que faz uma mudança sutil, mas importante. O prazo deve contar a partir do laudo, o que evita atrasos burocráticos e reforça a ideia que o tratamento comece rapidamente. A autora do projeto, deputada Carmen Zanotto, comemorou a aprovação. A lei é clara que é a partir do laudo. Quando a gente coloca na portaria, o Ministério coloca a partir da anotação no prontuário médico, a dificuldade de retorno do paciente passa a ser maior. Então, no câncer, quanto mais cedo você fizer
o diagnóstico e o tratamento, melhor será a recuperação do paciente e até mesmo a cura, que em muitos casos tem cura efetiva, mas a cura está associada e a recuperação, a melhora, a rapidez no diagnóstico e no tratamento. Os municípios de São Fidélis e Miracema, na região norte e noroeste fluminense, foram selecionados para o projeto Cinema da Cidade, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com a Agência Nacional de Cinema, Ancine. O projeto Cinema da Cidade é um dos eixos do programa Cinema Perto de Você, que fornece apoio financeiro para a implantação de cinemas em municípios de pequenos e médio porte, entre 20 mil e 100 mil habitantes, que não contam com salas de cinema em funcionamento. Além das salas de exibição, os complexos de cinema podem prever espaços comerciais e espaços multiusos que também podem ser dedicados a outras atividades culturais e artísticas, complementares e a prestação de serviços. Câmara analisa a proposta que prevê o fim do saidão de presos em datas comemorativas como o Natal e o Dia das Mães. Está em análise na Câmara um projeto de lei que acaba com o chamado saidão de presos que cumprem pena em regime semiaberto. É o direito de sair da prisão para passar datas especiais com a família, como o Natal. A proposta é polêmica e divide opiniões. O saidão é permitido para presos do regime semiaberto, aquele em que a pessoa dorme na prisão, mas pode sair durante o dia para trabalhar, para ganhar direito de passar as datas comemorativas com os seus familiares, como o Dia das Mães e o Natal. O preso precisa ter cumprido no mínimo 1/6 da pena e apresentar bom comportamento. Fique atento. O saidão só é permitido para presos do regime semiaberto, aquele em que a pessoa dorme na prisão, mas pode sair durante o dia para trabalhar. Para ganhar o direito de passar datas comemorativas com a família, como o Dia das Mães e o Natal, o preso precisa ter cumprido no mínimo 1/6 da pena e apresentar bom comportamento. A decisão cabe a um juiz de execução penal. Mas uma proposta em análise na Câmara acaba com o chamado saidão. Segundo o autor da proposta, deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, a ideia é reduzir a criminalidade, que, segundo ele, aumenta quando há saidão de presos. A proposta está em análise na Comissão de Segurança Pública da Câmara e tem o apoio do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, que falou com a TV Câmara por telefone. Eu penso que, por mais que os dados indiquem que o número de presos que saem nessa oportunidade do presídio para estar com a família não voltem ou cometam crimes, os dados não são tão altos, mas um só que não volta e que volta a praticar crime e que cria toda uma situação de segurança para a sociedade, já justifica. Eu acho que nós temos que acabar com o saidão e, se for o caso, que estabeleçamos um regime de visita diferenciada para essa oportunidade do Natal, por exemplo, que a visita seja uma visita diferenciada e tal, mas ele no presídio e não ele deixando o presídio. Mas o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça é contra o fim do saidão e afirma que a medida é importante para ajudar a ressocializar os presos. Nós sabemos da importância desse instituto que vem desde a Constituição Federal e não só dela. Todas as legislações mundiais prevêem um método de execução penal que prevê não só uma reprovação às condutas criminosas ou às infrações penais, mas também da ressocialização das pessoas presas. Não há dados científicos que demonstrem que possam fazer uma associação direta a qualquer elemento de aumento da criminalidade a esse tipo de fato. Nas ruas, a proposta divide opiniões. Se eles estão presos, eles estão pagando o que fizeram. E se for solto, vai fazer pior. Porque tem muitos que aproveitam o saidão e o que é que vai fazer? Vai roubar, vai fazer tudo que não presta. Se for algo efetivo, que a grande maioria realmente retorne ao presídio, seria uma minoria que acho que não seria justo tirar esse direito de todos por uma pequena parcela que não cumpre, né?
Proibido fumar em locais fechados, públicos e privados de todo o país. A Lei Federal de 2011, mais conhecida como Lei Antifumo, que proíbe, entre outras coisas, fumar em locais fechados, públicos e privados em todo o país, entrou em vigor nesta quarta-feira, dia 3. Para especialistas, a medida é um avanço no combate ao hábito de fumar. Pouco mais de 11% da população brasileira são fumantes. Com a vigência da lei, fica proibido fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como hall e corredores de condomínio, restaurantes e lugares, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede divisória, teto ou até mesmo por toldo. Se os estabelecimentos comerciais desrespeitarem a norma, podem ser multados e perder a licença de funcionamento. A norma também extingue os fumódromos e acaba com a possibilidade de propaganda comercial em cigarros, até mesmo nos pontos de venda, onde era permitida a publicidade em displays. Fica permitida a exposição dos produtos, acompanhadas por mensagens sobre os malefícios provocados pelo fumo. Além disso, os fabricantes terão que aumentar os espaços para os avisos sobre os danos causados pelo tabaco, que deverão aparecer em 100% da face posterior da embalagem e de uma de suas laterais. Confira a previsão do tempo no interior fluminense e na capital do Rio. O TV News vai ficando por aqui. Lembrando que uma nova edição com notícias exclusivas vai ao ar diariamente. Espero por você. Obrigada pela sua audiência. Até breve. Jornal TVI News. Oferecimento. Concretos e Nada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfa Cred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202.